Fala, peregrino, seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Nós vamos hoje falar sobre a questão interessante, né? Você paga um valor para entrar para a maçonaria. O que é feito com essa grana? Agora você vai saber nesse vídeo de hoje. Me assista até o final. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. Se você está chegando pela primeira vez aqui, faça sua inscrição aqui no canal Fatos Maçônicos, deixe o seu like e ative as notificações. E assim você fica por dentro de todos esses assuntos que orbitam a Ordem Maçônica. Dois recadinhos rápidos aqui para você, né? O primeiro é você conhecer meu site luismiller.com.br. O link tá aqui embaixo. E você que tá aí no desktop, né? Você que tá aí no computador, né? Não tá no celular, tá no computador. No celular é difícil, não dá, às vezes não dá, certo? Você que tá no computador, tem um botãozinho aqui embaixo desse vídeo que é Seja Membro. Então eu tô te convidando para você ser um membro aqui do canal Fatos Maçônicos, né? Nós fazemos lives semanais e disponibilizamos material muito bacana, né? Para você que é um colaborador, né? Dá uma força a mais aqui pro canal Fatos Maçônicos. Então pense nesse assunto, certo? Então aqui eu acho bacana teve uma mudança aí na internet, né? Esses tempos aí, algum tempo atrás, na verdade, né? Que acabou mudando o nome de vários usuários, né? Então aqui é o user, user, KF5NJ4, blá, 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 pá, 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 pá. Boa tarde, me tira uma dúvida, o valor da joia varia de loja para loja. Qual seria a finalidade deste custo, né? Sempre vive me perguntando esse negócio de grana da maçonaria, né? Então o que acontece, né? Quando você entra na maçonaria, muita gente, eu acho que hoje já tá mais público essa questão, né? Mas anos atrás o pessoal sempre me perguntava, tem que pagar para entrar na maçonaria? Né? Não conhece o mínimo, não tem noção, né, dessa questão, né? Mas a maçonaria é uma associação, né? E por ser uma associação, tem o seu CNPJ, às vezes aluga, ou é dona do templo, né? Ou seja, gastou um dinheiro para montar um templo, ou aluga, né? Ou seja, tem um aluguel, tem uma despesa mensal, né? Que isso daí envolve uma série de coisas, né? Então, cobra mensalidades para se manter, né? Todas as instituições no mundo, né? Que são instituições, claro, precisa ter dinheiro no final das contas. Não adianta, precisa ter grana, né? Mesmo que um cara seja lá bilionário, que nem tem essas associações assim de bilionários, de empresas, cara, pelo menos a empresa colocou dinheiro para montar aquilo, para dar a infraestrutura. Então, precisa de grana, não tem outra conversa, né? Precisa ter mensalidade por causa disso, né? E a maçonaria, ela tem esse costume, podemos pôr, né, de se cobrar um valor para a pessoa entrar, né? Então, independente se for da linha tradicional, né, da maçonaria tradicional, ou as linhas liberais, certo? Ou maçonaria mista, ou maçonaria feminina, que são as linhas da maçonaria que existem, certo? Sempre se vai ter um valor de entrada, né? Vai ser um valor de entrada, mesmo que a loja seja independente, né? Vou falar do que eu conheço, que é a maçonaria tradicional, certo? Então, por exemplo, esse valor de entrada, né, essa joia de entrada, pode ser, e daí como ele falou muito bem ali, ó, cada loja, o valor da joia pode variar, sim, pode variar lá de 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, depende. Cada loja tem a sua política de preços, né? Então existe isso daí. A maçonaria não é um bolo só, como eu falo, né? Cada loja é independente, né? Existem potências tradicionais que as lojas acabam se ligando, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a maioria das lojas é ligada, né, às potências tradicionais. Grande Oriente do Brasil, grandes lojas ou Orientes Independentes da Comab, né? Então tem essas três linhas que são linhas tradicionais, como eu falo aqui, né? E as lojas acabam se jurisdicionando a essas potências, né? Então o que acontece? Por exemplo, aqui no Paraná, eu estou em Curitiba, Paraná. Então, minha loja é do Grande Oriente do Brasil. Minha loja escolheu ter o Grande Oriente do Brasil como potência maçônica, certo? Mas existem outras potências aqui, a Grande Loja do Paraná e o GOP, né? Grande Oriente do Paraná da Comab, certo? Então, existem três potências trabalhando no mesmo espaço, né? Que dividem o território, mas são autônomas, né? Tem a sua jurisdição própria, tem o seu regramento próprio, né? E eu não posso falar de todas porque eu não sei como é que funcionam todas, né? No Brasil tem muitas potências maçônicas, né? E essas potências ligadas à CMSB, por exemplo, como as grandes lojas, certo? E os Orientes Independentes, né? Que tem cada um no estado, né? Então a gente tem uma variação bem grande de potências aqui no nosso país. Eles seguem mais ou menos as suas diretrizes, mas
pode haver diferença entre uma e a outra. E o Grande Oriente do Brasil é uma federação, né? Então a gente já tem um regramento que vem lá do Poder Central, que é em Brasília, né? Então não tem muita variação de potência, nesse sentido de potência do Grande Oriente do Brasil para de obediência estadual, melhor falando, né? Melhor pontuando, para no contexto geral, né? Mas as lojas sim, né? Cada um tem a sua política, cada um tem a sua despesa, né? Às vezes a loja é dona do templo, como eu falei. Não vai ter despesa? Não, mas vai ter alguém que trabalha lá, vai ter o IPTU que é pago, né? Porque tem que pagar. Maçonaria paga imposto, né? Tem, como eu falei, tem CNPJ, então paga contador, tem que fazer imposto de renda, né? Tudo isso ele tem despesa, né? Como que a associação vai se manter se não houver um pagamento, né? E dentro de todas essas despesas, também essa joia inicial, um pedaço basicamente vai para a potência, para você regulamentar o irmão lá, né? E daí tem as taxas, né? Isso daí eu não vou entrar no detalhe do que cada potência acaba fazendo com esse dinheiro, mas tem as suas demandas internas, né? O cadastro, muitas vezes cadastra o irmão já com o grau de aprendiz, companheiro e mestre, certo? Depende, cada caso é um caso, não dá para generalizar, porque cada uma delas tem as suas diretrizes, né? Outra questão, muitas vezes, outra parte desse dinheiro também fica com a loja. A loja daí ela pode ajudar a manter as despesas, ou às vezes fazer um jantar. Então isso cada caso é um caso, certo? Então pode ser um híbrido de tudo isso. Então funciona desse jeito. Essa joia tem basicamente duas finalidades, né? Um valor vai ficar com a potência, né? E um valor vai ficar com a loja em si, certo? Esse dinheiro não vai para os maçons, né? Não deve ir para os maçons de forma nenhuma. Isso daí, na verdade, é um crime maçônico, inclusive, né? O irmão pegar o dinheiro para você mesmo, né? Certo? Então não tem isso daí, não existe isso daí. A maçonaria aqui no Brasil, ela é trabalho voluntário. Então o venerável mestre não recebe salário, nenhum dos irmãos que trabalham, né? Salvo o irmão que de repente tem uma empresa que presta algum tipo de serviço, que oferta lá para sua loja maçônica, né? Que né, a gente tem alguns sistemas, por exemplo, exemplo. Tem alguns sistemas que algumas lojas fazem os seus sites, né? E daí, claro, para quem conhece um pouquinho de informática, sabe que vai ter que pagar um servidor, vai ter que pagar o seu domínio ali, né? Então, isso é uma despesa, né? Então, de repente, o irmão tem uma empresa existem algumas empresas que têm sistemas, inclusive, né? Que daí faz o gerenciamento financeiro, sabe? Daí é um troço mais complexo. Daí o irmão cobra lá uma mensalidade, né? E, às vezes, existem sistemas que tem muitas lojas que usam no Brasil inteiro, né? Porque tem que ter o controle financeiro também, né? Então, existe todas essas questões, mas daí é um serviço à parte que de repente um irmão faz, né, que conhece, nessa linha, né, mas pode haver outras questões, né, de repente o templo, né, vamos pegar um outro exemplo, certo? O templo precisa de uma reforma e o irmão lá tem é uma construtora, né, o irmão pode fazer essa reforma, claro que ele vai fazer praticamente um preço de custo, muitas vezes, né? Se for envolvido ali com a loja, né? Mas é uma coisa à parte, né? E a loja precisa ter o caixa para justamente fazer isso. Então, você veja, tem esse traquejo do dinheiro, né? Tem esse lance aí. Mas não é uma prestação de serviço, é uma coisa à parte, né? Que está trabalhando, ajudando a melhor estruturar o templo, a loja, etc e tal, né? Então, tem essas finalidades, mais ou menos, né? A questão aqui do valor da joia, né? Ela tem essa variação, né? Cada loja tem a sua política, como eu já bem falei muitas e muitas vezes, e ela tem mais ou menos essa natureza, assim, grosso modo falando, que é um valor cadastral, né? E um valor que vai pro caixa da loja, daí a loja vai decidir o que faz com isso daí, se faz o jantar, se mantém no caixa, certo? E cada um vai ter sua política, certo? É uma pergunta que vem sempre, quase todo dia aqui. Então agora espero que esteja respondida. Bom, nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui e recomendo você a conhecer meus trabalhos lá no meu site luismiller.com.br. Até o nosso próximo encontro, um fortíssimo e grande abraço.